Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio sobre os resultados da Série D. E hoje foi a última rodada desta primeira fase. E olha, tinha muitos times classificados, mas teve muita emoção também hoje nessa última rodada, dia 28 de novembro. Tivemos jogos ontem, na sexta-feira, e jogos hoje, dia 28 de novembro. E vamos ver então quem classificou e quem não conseguiu a classificação e também já os confrontos do mata-mata para a próxima fase. Grupo A1 para vocês, olha só. Tivemos hoje Fast Club 1, Galvez 1. Esse empate tirou a primeira colocação do Fast Club. O Independente venceu o Rio Branco por 3-2, o Vilhenense perdeu do Bragantino por 3-0 e o Bragantino então ultrapassou o Fast e ficou na primeira colocação deste grupo. O outro jogo foi Atlético Acreano 2 e Ji-Paraná também 2. Olha só como ficou a classificação deste grupo A1. Bragantino em primeiro, 27 pontos. Fast Club em segundo, 26. Galvez, 24. E Rio Branco com 21 pontos. Esses quatro times já estavam classificados desde a rodada passada. O Independente ficou em quinto com 17. Ji-Paraná, 16. Vilhenense, 11. E Atlético Acreano com 8 pontos. Grupo A2 então. Moto Clube 1, Baré 0, esse jogo foi hoje. O Santos perdeu para o Juventude Simas. O Juventude precisava vencer, já que havia vencido o São Raimundo na rodada passada e assim conseguido ficar na quarta colocação. Então ele tinha que manter essa quarta colocação vencendo o jogo contra o Santos hoje. E começou perdendo por 1-0 e aí no segundo tempo o Juventude conseguiu virar esse jogo para 2-1. Por quê? O River venceu o Sinop por 2-0 e o São Raimundo venceu a boa equipe do Altos por 3-0. Então se o Juventude tropeçasse contra o Santos, quem se classificaria seria o São Raimundo. Mas o Juventude no final conseguiu vencer a equipe do Santos. Muita emoção aí no grupo A2. Então ficou assim, olha só. O Altos em primeiro, apesar da derrota, com 30 pontos. O River em segundo com 29. O Motoclube com 25. E o Juventude Simas com 23 pontos na quarta colocação. Não deu para o São Raimundo, 21 pontos. O Baré ficou com 13. O Santos 11. E o Sinop com 7 pontos na lanterna do grupo A2. Vamos então para o grupo A3. No grupo A3, o Campinense precisava da vitória e empatou em 0-0 com o América de Natal. O Floresta venceu o Afogados por 5-1 e o Globo venceu o Cajazeirense por 3-0 e assim conquistou a vaga. Olha só, o Salgueiro venceu o Guarani por 2-0 e a classificação no grupo A3 ficou assim, olha só. O América com 28, Salgueiro 26, Floresta 24 e o Globo, como venceu o Atlético Cajazeirense, passou o time da Paraíba e obteve então a quarta colocação. Ficou ruim aí para o time do Atlético Cajazeirense, mas faz parte do esporte, não é mesmo? O Campinense ficou com 15, o Afogados 13 e o Guarani com 11 pontos. Agora o grupo A4. Pelo grupo A4, o ABC venceu o Itabaiana por 2-0. O Central venceu o Jacobá por 3-0 e o Frei Paulistano empatou com o Potiguar em 1-1. O Coruripe venceu o Vitória da Conquista por 1-0 e assim obteve a classificação. Olha só como ficou a classificação no grupo A4. O ABC em primeiro com 26 pontos, o Itabaiana com 23, o Vitória da Conquista com 22, o Coruripe com 21, mesmos pontos do Central, mas com vitórias a mais, então vai o Coruripe para a próxima fase. O Potiguar ficou em sexto com 19 pontos, precisava vencer, o Frei Paulistano com 11 e o Jacobá com apenas 4 pontos.
Muita disputa nesse grupo A4, mas quem conseguiu a classificação aí foi o Coruripe de Alagoas. Parabéns pro pessoal de Alagoas aí. Grupo A5 agora. O Goiânia venceu o Real Noroeste por 1-0. O Águia Negra venceu o União Rondonópolis por 4-3. E o Operário perdeu do Aparecidense por 6-2. O Vitória do Espírito Santo venceu o Goianésia por 1-0. O Águia Negra, apesar da vitória e da derrota do Real Noroeste, o Águia Negra conseguiu a mesma pontuação do Real. Vamos ver aqui a classificação, ó. Aparecidense 28, Goiânia 28, Goianésia 22 e Real Noroeste e Águia Negra, ambos com 19 pontos. Apesar da derrota do Real Noroeste, o time lá do Espírito Santo classificou pelo saldo de gols. Não deu para o Águia Negra, mas fez uma belíssima participação aí na Série D do Campeonato Brasileiro. O Vitória ficou com 16 em sexto lugar, o Operário de Várzea Grande ficou em sétimo com 12 pontos e o União de Rondonópolis com 11 pontos em oitavo. Grupo A6 agora, olha só. O Bahia jogou em casa com o Tupinambás e precisava vencer a partida. Mas o Tupinambás foi lá e venceu o Bahia de Feira, conquistando a classificação. A Caldense perdeu em casa para o Brasiliense por 2-1 e o Gama venceu o Atlético de Alagoinhas também por 2-1 lá no Gama. O último jogo deste grupo, o Palmas perdeu para o Vila Nova por 1-0. O Palmas perdeu todos os jogos nesse campeonato, mas parabéns à equipe que mostrou muito espírito esportivo. Parabéns aí o pessoal de Tocantins. Situação ficou assim no grupo A6. Brasiliense 33 pontos, o Gama 32, o Atlético de Alagoinhas 24 e o Tupinambás 23 pontos, né? Antes dessa rodada o Tupinambás estava com 20, então o Bahia de Feira tinha que vencer em casa o Tupinambás. O Tupinambás podia até empatar, mas venceu o Bahia de Feira, então ficou assim essa classificação no grupo A6. O Bahia ficou em quinto com 18, Caldense em sexto com 15, Vila Nova com 12 e Palmas com 0 pontos. Grupo A7. No grupo A7, o Bangu empatou com o Mirassol em 0-0. O Bangu, infelizmente, já não tinha mais chances de classificação. A Cabo Friense perdeu para o Cascavel por 1-0, lá em Cabo Frio. Eu já vou voltar nesse jogo aí. A Ferroviária venceu o Nacional de Rolândia por 2-0 e o Toledo perdeu em casa para a Portuguesa. Portuguesa e Cascavel disputavam essa última vaga no grupo A7. A Portuguesa estava se classificando, mas o Cascavel marcou o seu golzinho aos 54 minutos do segundo tempo e classificou-se para a segunda fase. Então parabéns ao pessoal do Cascavel e parabéns para o pessoal da Portuguesa aí do Rio de Janeiro. Não foi dessa vez, mas jogaram muita bola. Veja só como ficou a classificação, olha só. Ferroviária em primeiro com 30 pontos, o Mirassol em segundo com 26, Cabo Friense 25 e Cascavel com 24. O Cascavel estava empatando, estava indo a 22. E aí com gol aos 54 minutos do segundo tempo, ultrapassou a Portuguesa e garantiu a classificação para a próxima fase. Em sexto ficou o Bangu com 17, o Nacional com 5 e o Toledo com 4 pontos. E finalmente o grupo A8. Pelo grupo A8, o Marcílio Dias venceu o Pelotas por 1-0 e tirou a vaga do Pelotas. O Pelotas, pessoal, estava em terceiro lugar e caiu para quinto nessa rodada. Não se classificou. Marinheiro venceu o Pelotas por 1-0. O Novo Horizontino empatou com o Joinville em 0-0. O São Luís venceu o Tubarão por 3-0. E o Caxias, que também brigava pela vaga, teve um jogo fácil com o São Caetano, que está aos trancos e barrancos aí, venceu o São Caetano por 6-0. E aí o Pelotas de terceiro caiu para quinto lugar. Novo Horizontino em primeiro, 31 pontos, melhor campanha da competição. São Luís 23 em segundo, o Caxias em terceiro com 21. O Marcílio Dias também tem com 21 pontos, mas na quarta colocação. E o Pelotas, infelizmente, caiu para a quinta colocação, ficou com 20 pontos, mesma pontuação do Joinville
que também tinha chance. O Tubarão foi para 7 e o São Caetano com 6 pontos. Situação complicada aí para o pessoal de Pelotas e Joinville, mas parabéns também, jogaram muita bola neste Brasileirão da Série D. Beleza? Vamos para os confrontos agora? Pessoal, então agora vamos para os confrontos da segunda fase. Agora é mata-mata, hein, pessoal? Antes, porém, eu só gostaria de dizer, se você gosta desse vídeo, se você está gostando de acompanhar a Série D e outras coisinhas mais que a gente coloca aí, inscreva-se no canal, não perca tempo, meu amigo torcedor. Se você é torcedor de um clube que não se classificou, parabéns, meu amigo, não fique triste não, o seu time está entre os 120 aí, entre os 125 times maiores do Brasil. Nós temos quantos mil times aí no Brasil e o seu time está aí nesse seleto grupo aí de 130 maiores times do Brasil. Então é só elogios para todo esse pessoal que jogou a Série D. A gente sabe das dificuldades, falta de dinheiro, pandemia, dificuldade para viagens, enfim, mas todos os jogos aí foram realizados. O São Caetano andou dando algum WO, mas fora isso tudo correu bem, apesar de tudo que a gente vem passando. Então, o pessoal que não se classificou, não fiquem chateados não. Seu time tem muita história, tem muita disputa aí, é um time guerreiro. E para o pessoal que se classificou, agora é só alegria. Então vamos ver agora os confrontos do mata-mata na segunda fase. Vamos lá, pessoal, confrontos da segunda fase. Bragantino contra Juventude Simas. Primeiro confronto, lembrando que o Bragantino teve melhor campanha. Então os times da esquerda, na verdade, decidem em casa, tá? Primeiro jogo será sempre na casa do time que está à direita aí da sua tela. O outro confronto, Itabaiana e Floresta. Quem vencer aí desses 4 se pegam na próxima fase. América de Natal e Coruripe é o outro confronto. E River e Galvez na outra parte aí da tabela. Quem vencer enfrenta um ao outro. Mais confrontos, olha só. O Altos do Piauí vai enfrentar o Rio Branco do Acre. Quem vencer vai enfrentar Salgueiro ou Vitória da Conquista. Fast Clube contra Motoclube, jogaço, jogaço, jogaço. Quem vencer pega o ABC ou o Globo. Mais confrontos, Aparecidense contra Tupinambás, São Luís contra Cabo Friense, Gama contra Goianésia e Ferroviária contra Marcílio Dias. E a última tela aí, os últimos confrontos, Brasiliense contra Real Noroeste, Mirassol contra Caxias, Goiânia contra Atlético de Alagoinhas e Novo Horizontino contra Cascavel. Então tá aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só ajeitar aqui. Então tá aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa cobertura da Série D aí, dos resultados. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, amigo torcedor, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo episódio.